Olá, eu sou Paulo Gama, do time de análise política da XP. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro, e eu gravo esse vídeo para falar sobre o que é que a política reserva na agenda dessa semana que vai chamar a atenção dos mercados. Semana que mais uma vez começa tendo como assunto principal a PEC dos precatórios, PEC que a gente lembra tem como objetivo principal abrir um espaço no orçamento de 2022 para que o governo consiga implementar um programa de transferência de renda maior que o programa atual, o Auxílio Brasil, que pretende pagar R$ 400 por mês para 17 milhões de pessoas no ano de 2022. A proposta teve sua votação em primeiro turno realizada na última quarta-feira. Foram 312 votos favoráveis à aprovação da PEC, eram necessários 308, uma votação apertada, portanto, e a tendência é que haja continuidade da votação nessa terça-feira. Ainda restam 8 destaques, que são sugestões de mudança do texto original, além do segundo turno da proposta, que o presidente Arthur Lira vai fazer um esforço para conseguir votar no início dessa semana. Alguns elementos, desde a aprovação em primeiro turno, trazem um pouquinho mais de dificuldade para o cenário de votação em segundo turno no início dessa semana, mas a tendência é que o esforço seja suficiente para conseguir esse placar agora na terça-feira. O primeiro dos pontos de incerteza foi a reação que a votação de alguns partidos de esquerda a favor da PEC ensejou, principalmente no PDT do candidato Ciro Gomes, que suspendeu a sua candidatura diante da decisão de parte da bancada. Houve queixas também no PSB e no PSDB a respeito do posicionamento das bancadas. Mas ainda assim, a expectativa é que mesmo que alguns votos dessas bancadas virem e passem a se posicionar contra a PEC, a perspectiva de um quórum maior de votação nessa semana tende a manter ali um placar favorável à aprovação do texto. A gente lembra na semana passada, semana curta por causa do feriado, foram 450, 460 deputados presentes em Brasília. A expectativa nessa semana é que haja um quórum maior, perto de 500 deputados, o que seria suficiente para a aprovação da proposta. Há um segundo ponto extra ali de incerteza, que foi a decisão da ministra Rosa Weber, tomada na sexta-feira, de suspender a execução das chamadas emendas de relator, aquelas emendas do orçamento que tem um marcador RP9 e que são distribuídas pelo governo em negociações políticas para obter maioria nas votações. Por conta da falta de transparência na distribuição desses recursos, a ministra suspendeu a execução e o tema deve ir a plenário virtual nessa terça-feira, aquele plenário em que os ministros apresentam os votos e é proclamado o resultado na sequência. O cenário para essa decisão do Supremo ainda é incerto, mas apesar disso, o presidente Arthur Lira, o relator da proposta, deputado Hugo Mota, líder do governo, deputado Ricardo Barros, tem insistido na possibilidade de votação da PEC na terça-feira, mantendo o cronograma original e jogando a decisão seguinte para o plenário do Senado Federal. Isso seria importante na visão deles, porque não há mais tempo para discutir a proposta, o governo precisa começar a pagar o novo programa ainda em dezembro, e para isso ele precisa da proposta aprovada, e porque também suspender uma votação por conta da decisão do Supremo poderia ensejar algum tipo de reforço no argumento de que há problemas ali na distribuição do RP9 das emendas de relator. A próxima discussão ficaria, portanto, com o Senado Federal, que ainda precisa analisar a proposta na sua Comissão de Constituição e Justiça ou diretamente em plenário, a depender da decisão do presidente Rodrigo Pacheco, mas sabendo que dificilmente o Senado vai querer aprovar um texto semelhante ao que foi aprovado pela Câmara, o que exigiria, portanto, caso houvesse mudanças, nova votação por parte dos deputados. E ali, enfim, com esse vai e vem, com essa indefinição sobre o conteúdo do texto, é que o mercado começa a se questionar sobre a possibilidade de o governo adotar uma espécie de plano alternativo para conseguir fazer o pagamento do auxílio a partir de dezembro, o que pode envolver algum tipo de nova mudança ou nova proposta de alteração no teto de gastos, mediante crédito extraordinário, tirar algum ponto de gasto ali de dentro do limite do teto de gastos. E essa incerteza, a partir do que poderia ser decidido caso não avance num prazo confortável a proposta de emenda à Constituição ali que trata dos precatórios, essa incerteza que tem movimentado os mercados nesse começo de semana. É esse, portanto, o principal ponto de discussão na política que o mercado vai prestar atenção nesse início de semana, e a gente volta na próxima segunda-feira com o desfecho dessa decisão na Câmara dos Deputados, projetando ali as votações para o Senado Federal. Até lá!